Fala aí, pessoal. Bom, eu vou mostrar para vocês um robô que nós desenvolvemos aqui agora nesse fim de semana, do operacional do canal do YouTube Trader na Tela. Para quem não conhece, esse canal do YouTube, eles fazem um operacional, né? Eles desenvolveram um operacional, na verdade, em que eles fazem lives todos os dias pela manhã, né, fazendo esse mesmo, executando esse mesmo operacional todo dia, né, e eles fazem lives pelas manhãs e continuam operando à tarde, né, e eles mostram os resultados da operação no longo prazo. Se eu não me engano, eles estão há 6 meses operando essa mesma estratégia e nós desenvolvemos aqui esse robô que vai executar, né, a mesma estratégia que eles executam lá nas lives. Eles fizeram um vídeo, né, explicando passo a passo essa estratégia que eles usam, né, gratuitamente para quem quiser utilizar. Esse robô que eu desenvolvi aqui esse fim de semana é só para automatizar, né, essa estratégia, fazer as entradas, conduzir e tudo mais. Lembrando que eu não consegui fazer para o robô executar exatamente como eles fazem lá no canal deles no YouTube, mas eu tentei deixar o mais parecido possível. E agora eu vou explicar, né, as diferenças, né, o que é que eu não consegui deixar igual e por quê. Então eu vou agora rodar o backtest no modo visual para a gente visualizar aqui algumas entradas, né, e a gente ver por que que não ficou exatamente igual, né? Então vou aqui iniciar, né, vamos ver aqui, esperar. Bom, aqui é a primeira entrada, esse aqui é um ST1 de baixo, né? Aqui é o primeiro ponto, né, que não ficou igual. Bom, no vídeo eles explicam que eu tenho que entrar mais ou menos 4 ticks, né, do fechamento da barra, né? Então eu teria que entrar mais ou menos 20 pontos aqui acima, que dá mais ou menos aqui, ó, 20 pontos, pronto. Então, nesse trade aqui, o robô ele era para ter entrado nesse ponto aqui, só que ele entrou aqui, ó, entrou aqui 50 pontos atrás do ponto que ele deveria ter entrado. E por que que aconteceu isso? O primeiro motivo é que eu não estou utilizando a entrada na pedra, né? Nos vídeos eles explicam que eles penduram a ordem na pedra. E aqui no desenvolvimento do robô seria muito complicado eu pendurar a ordem na pedra, porque eu teria que ficar controlando, monitorando quando a entrada ia ser executada e colocando o alvo e o stop, né? Então, como seria muito complicado fazer isso no robô, então resolvi fazer o seguinte: quando dá o sinal de entrada, o robô ele marca o ponto de entrada, né? Aparece uma linha aqui horizontal dizendo o ponto de entrada, e na hora que o preço bate no ponto de entrada, o robô entra a mercado. E como o backtest não consegue simular o movimento do mercado em tempo real, né, ele pula a entrada, porque quando o mercado está se movimentando em tempo real, essa vela aqui ela abriu aqui nesse ponto. Em tempo real, essa vela ia se mexendo suavemente, para cima e para baixo, até pegar a entrada. Só que no backtest, esse movimento ele é mais brusco, ele vem para cá, vem em cima, vai abaixo. E nesse momento aqui, o preço estava aqui embaixo e deu um pulo aqui para cima. Nesse movimento que deu um pulo, pulou também a execução da ordem, né? Que aqui o robô executa a mercado. Então ele pegou aqui mais para trás. Nesse contexto aqui, o resultado, né, desse backtest no longo prazo ele vai ser otimizado, né? Ele vai estar digamos assim, melhor do que seria executando em tempo real. Por isso que eu falo, né, sempre que para que a gente consiga validar essa estratégia, né, constatar que esse resultado do backtest realmente ele vai se refletir no mercado em tempo real, a gente tem que deixar esse robô rodando um tempo, de preferência na conta demo, para a gente conseguir ter essa comprovação de que realmente essa diferença não vai fazer tanto impacto, né, não vai gerar tanto impacto no longo prazo. Então, o outro ponto aqui, né, antes dele terminar esse outro trade, é o seguinte: eles não falam no vídeo em que eles explicam sobre a estratégia, mas eu já vi nas lives que quando o robô não, né, quando eles fazem uma entrada, por exemplo, de ST1 e depois aparece um ST2,
e a posição de ST1 ainda está aberta, eles abrem outra posição, eles penduram outra ordem na pedra, e se pegar outra ordem, eles ficam gerenciando várias posições, né, uma posição de ST1 e uma posição de ST2 ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, também seria muito complicado implementar isso no robô, né, fazer com que o robô ficasse gerenciando várias posições ao mesmo tempo. Então, por causa disso, eu resolvi implementar para o robô ele somente abrir uma posição se ele já tiver zerado, né? Então, depois que ele abre aqui a posição de ST1, ele só vai entrar em ST2 depois que a posição de ST1 estiver encerrada. Enquanto a posição de ST1 estiver aberta, né, ele até vai mostrar aqui que apareceu um ST2, mas ele não vai entrar. Ele vai esperar a primeira posição ser encerrada para só então abrir outra posição, né? Então aqui ele levou um stop e aqui deu outro ST2, deu um ST1 e um ST2 de baixa. Só que aqui ele entrou apenas no ST1, ele não entrou no ST2 porque quando deu o ST1 já estava com posição aberta, né? Então, na verdade, foram dois aqui, né? Ele fez esse aqui, ó, que deu gain, e o outro que levou um stop, né? Então, basicamente é isso. Deu outro ST1 aqui de baixa, né? Venda ST1. E aqui é outra informação importante, né? Aqui ele mostra o alvo. Esse TP aqui é o Take Profit, né? De um True Range. E aqui ele já mostra o valor do True Range no momento do trade, que foi 236 pontos. E aqui em cima, eu tenho em tempo real o True Range aqui exponencial e o simples aqui, aparecendo aqui em cima. À medida que o mercado vai se mexendo, o True Range aqui vai sendo atualizado. E na hora que ele pega o robô, executa o trade, né, ele já calcula o tamanho do stop e o tamanho do alvo de acordo com o True Range exponencial no momento, né? E eu coloquei aqui para ele ficar mostrando, né, para a gente ter aqui no gráfico o valor do True Range, né, no momento em que o robô executou a entrada, né? Então vamos lá. Bom, isso aqui é o outro tipo de entrada, que é o STL, né? No vídeo eles não explicam exatamente o contexto, né, do STL, né, que realmente é uma lateralidade, mas eu não tenho muita informação objetiva em relação a como tem que estar o contexto do mercado para entrar em um STL, mas no vídeo eles definem muito bem os critérios de barra, né? Então aqui eu tenho uma barra de STL, que ela tem que ser menos de 70% do True Range, né? E tem que ser uma barra careca. Então aqui ele atendeu os requisitos. E o ponto de entrada do STL é um meio True Range à frente da barra de STL. Então eu não sei se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado, mas eu implementei para o robô marcar a entrada de STL aqui no ponto correto, né? Meio True Range à frente da barra, e o robô ele vai contar 4 barras. Se der 4 barras aqui e não acionar a entrada de STL, ele cancela a entrada, né? E não entra no STL. Então essa foi a parte que não ficou muito claro, pelo menos para mim, e eu deixei essa definição aí de 4 barras. 4 barras depois, se não pegar a entrada de STL, cancela a entrada e segue. E aqui foi uma compra, né, de ST1, né? Aqui calculou já o alvo, um True Range para cima, 258 pontos, e aqui o stop, se eu não me engano, o stop aqui de ST1 é um True Range e meio, né? Então aqui já deu gain, e é isso aí. Eu acho que ficou claro essa parte aqui de como o robô faz as entradas, e agora eu vou fechar essa parte aqui, né? E a gente vai rodar o backtest no período maior para a gente ter uma ideia, né, do resultado no longo prazo, né? Lembrando que tem essas diferenças aqui do backtest. Eu vou deixar aqui o último ano, né? A gente vai aqui iniciar e ver a curva de capital durante esse período, né? Então, ele já gerou aqui, vou só esperar um pouquinho para ele gerar o relatório de backtest, gerou. Durante esse período, tem um resultado aqui de 3.388, né? Aqui, as informações mais importantes, né, são as perdas máximas consecutivas e os ganhos e os lucros, né, consecutivos, né? Os ganhos consecutivos aqui, né, foram 14, né, deu 14 gain aqui, e esses 14 gain consecutivos, eles deram o valor de 678,80, né? E as perdas máximas consecutivas, né, foram 5, né, 308,60. Aqui
nós temos o relatório, né, por mês, né? Então aqui quase todos os meses deram lucro. Essa barra azul é o ganho, né, e essa barra vermelha é o prejuízo. Então no mês que a barra azul tiver maior, então esse mês deu lucro, né? Aqui o único mês que deu prejuízo foi o mês de maio, né? E o de setembro começou com prejuízo, mas como o mês começou agora, né, ele não finalizou ainda. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até rodar no período maior para a gente ver aqui. Eu rodei esse ano, né? Eu vou colocar aqui esse ano mais o ano passado. É só vir aqui em personalizado e eu vou voltar aqui 2022, né? Eu vou colocar aqui de janeiro de 2022 até hoje, né? Para a gente ver aqui no período maior. Então, eu vou rodar aqui, ó, e a gente vê que realmente é bem consistente aqui o resultado, né? Eu vou voltar aqui para o relatório de backtest, né? E aqui deu um valor maior, obviamente porque o período também era maior, né? Deu uma alteração aqui nas perdas, ficou 5, eu acho que já era 5 antes, eu não lembro exatamente. E aqui os ganhos, né? Deu 14, aumentou aqui 14 ganhos consecutivos durante esse período, né? E aqui os meses, né? A gente teve aqui, deixa eu ver aqui, todos os meses no lucro, né? Lembrando que, por exemplo, esse mês de maio aqui tinha dado prejuízo no outro relatório, porque o outro relatório era só de 2023. E como esse outro relatório que eu tirei pegou 2022, 2023, então esse maio aqui é maio de 2022 e maio de 2023. E é isso aí, pessoal. Bom, então como eu falei no começo do vídeo, né, que ia ter uma surpresa para quem ficasse até o final, então vamos lá. A surpresa é o seguinte, esse robô, né, que eu mostrei aqui, ele está disponível, estou disponibilizando ele aqui gratuitamente para quem quiser baixar, utilizar e até alterar o código, né? Eu vou deixar ele aqui no meu GitHub. Para quem não conhece, o GitHub ele é como se fosse uma rede social de programadores, né? Em que os programadores publicam os programas que eles desenvolvem, né? Em formato de como se fosse uma espécie de portfólio, né? Em que as pessoas podem fazer fork desse projeto, que é como se fosse uma cópia, para modificar e desenvolver outro a partir dele, né? E baixar, utilizar, modificar da forma que bem entender, né? Então aqui, quem já é acostumado com MetaTrader, né? E já acostumado a trabalhar com robôs, vai conseguir baixar aqui o código, compilar e utilizar normalmente. Quem não conhece MetaTrader, não sabe utilizar o robô e tal, não sabe compilar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de um curso que nós desenvolvemos ensinando, né, passo a passo do zero a criar um robô. E esse robô do curso, ele foi feito na mesma estrutura desse robô aqui, que está aqui no meu GitHub. Então quem não souber nada de MetaTrader e fizer esse curso, vai conseguir baixar esse robô aqui e utilizar ele normalmente. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!